Hora de conversar com um colunista aqui da Band News FM, professor Fernando Schiller. Nesse momento, professor, em que a gente assiste a esse xadrez político, ganhando novos movimentos, novos contornos em ano eleitoral e com uma peça muito importante que a gente não está acostumado a assistir como protagonista em anos de eleição, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o professor Fernando Schiller está por aqui para trazer explicações, para nos ajudar a entender melhor essa conjuntura atual, que está difícil de ser compreendida. Professor, bom dia. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Renan? Prazer falar com vocês, nossos telespectadores aqui no sábado. Bom, a gente não está acostumado, mas estamos nos acostumando, né, Carla? Porque já em 2000, já tá virando quase feijão com arroz isso aí, pelo menos desde 2022. O inquérito sobre fake news, que no fundo está de novo no centro da discussão, ele vem desde 2019, foi criado em março de 2019. Na época foi criado basicamente para censurar aquela revista Cruzoé, porque tinha feito uma matéria, o amigo do meu pai, sobre o ministro Dias Toffoli, né? Então, o Supremo na época... O Supremo, vamos dar nome aos bois aqui. O ministro, na época, Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, ele ficou irritado, né? Ficou irritado com a matéria da revista e disse, olha, isso é um ataque às instituições, é um ataque à democracia, temos que fazer alguma coisa. Aí criaram um inquérito, né? Eu imagino até a reunião que deve ter acontecido em algum momento em Brasília para criar um inquérito. Assim, poxa, como é que a gente faz... Como é que a gente cria o inquérito? Aí alguém deve ter dado a ideia, pega o artigo 143 lá, aliás, 43 do Estatuto do Regimento Interno, que fala de crimes cometidos na sede, e a gente amplia esse conceito de sede para, quem sabe, o mundo inteiro. O mundo inteiro pode ser a sede da pessoa. Então, a internet inteira, então Rio de Janeiro, São Paulo, e aí tá tudo bem. Então a gente criaram um inquérito, vale para o mundo inteiro, vale para toda a internet. Qualquer crítica mais aguda ou que ofenda ou incomode os ministros entra no inquérito e bom, temos um poder sensacional, né? Um poder que nunca houve, na verdade, pelo menos desde a Constituição de 88, no Brasil. Recentemente, esse poder foi usado contra o presidente de uma entidade de classe, o Unafisco, né? O Unafisco, o Kleber Cabral, a gente comentou muito aqui na Band. Ele fez uma crítica, uma das coisas mais incríveis que eu vi no Brasil. Olha, que tem coisa, não falta coisa incrível no Brasil, né? Mas ele disse assim, olha, tem mais medo de investigar certas autoridades aqui em Brasília do que o crime organizado, né? Isso ele estava se referindo à Receita Federal. Foi para o inquérito de fake news. Manda esse jeito para o inquérito também, porque ele está dizendo essas coisas aqui, né? E aí agora está o Romeu Zema, né? O Romeu Zema fez aquela charge, né, um desenho, na verdade, e o desenho falava basicamente o que se fala o tempo inteiro na mídia, né, na mídia brasileira nas últimas semanas, né, que teve o resort de Itaiaiá, que tem as ações que foram compradas por aquele fundo ligado ao Vorcaro. O ministro da CPI determinou a quebra do sigilo da empresa que fez a aquisição das cotas. O ministro Gilmar Mendes vetou a abertura do sigilo, a quebra do sigilo, né? E aí a brincadeira ali do vídeo era de que, bom, o Toffoli pedindo para o Gilmar Mendes fazer ali o veto, né, a quebra do sigilo, e dando de presente para ele umas diárias no resort Itaiaiá, né? Olha, eu fui ver, Carla e Renan, já que é sábado aqui, vamos falar um pouquinho de cultura. Eu fui analisar charges, né? A história do Brasil é riquíssima em charges. Olha, um dos mais satirizados era o imperador Dom Pedro II. Tinha charge para tudo que é lado, e a boa parte das charges era bem ácida, olha, sobre o imperador Dom Pedro II. Ele era imperador, não era nem ministro, nem presidente. Era imperador, ele podia fazer uso do seu poder imperial para censurar. Muita gente, aliás, dizia que ele devia censurar esses jornais, ficavam satirizando ele. Ele sempre se recusava a fazer isso. Recentemente nós tivemos um presidente, foi o ex-presidente Fernando Henrique, que foi duramente satirizado. Olha as charges sobre a venda das estatais. Tem uma até que virou matéria de questão de vestibular, né? Doou a Vale do Rio Doce de graça, não sei o que e tal. Nunca censurou ninguém, né? E agora a gente tem essa situação, né? O Romeu Zema foi para o inquérito de fake news,
Só que aí o feitiço vira um pouco contra o feiticeiro na política, né? Porque o Romeu Zema, que tem lá os seus 3%, 4% em pesquisa, passou a semana na mídia, né? Então fez mais vídeos, fez mais críticas, etc. A gente chama de efeito Barbra Streisand. O que é efeito Barbra Streisand? Você censura, e ao censurar alguma coisa, você dá projeção para aquela notícia, para aquele personagem, ou para aquele fato, né? A Barbra Streisand tinha uma casa que ela não queria que fosse fotografada. Mas um fotógrafo foi lá, fotografou, botou no site, era um site imobiliário, ela processou a foto, que tinha meia dúzia de visualizações, passou a ter milhares de visualizações, né? Então isso que aconteceu essa semana, eu acho lamentável. Para o país é lamentável, porque então estamos iniciando o ano eleitoral, já com uma forte intervenção jurídica nas eleições, mas eu diria que para o Romeu Zema não foi ruim. Eles estão comendo um pão de queijo lá em Minas Gerais e comemorando toda essa mídia que tiveram ao longo da semana. Não, com certeza. E é um país interessante, a gente falou disso, o Megali falou disso, do vídeo, a gente analisou isso aqui também na programação da Band News FM, um país que já teve, por exemplo, o Cacete Planeta, lembra? Todas as figuras, os presidentes eram satirizados, FHC, Lula, e outras coisas. Eu estou falando de veículos de massa, de projeção, que as pessoas faziam chacota e riam dos políticos, das figuras políticas, e agora a gente vê essa inversão. O José Simão imitando o Fernando Henrique era uma coisa maravilhosa. A Dilma, né? Até bem pouco tempo aqui na programação da Band News FM. Tinha o Saca-Rolha aqui na Band News FM, lembra? O Jornal ao Contrário também tinha sátira. É muito curioso. Mas, professor, eu queria chamar a atenção para uma outra figura nessa semana também do STF, que foi o ministro Gilmar Mendes, que fez várias declarações, incluindo declarações, ataques até, ele pediu desculpa, né? Então por isso estou dizendo que é um ataque ao Romeu Zema, enfim, fazendo uma fala claramente homofóbica com relação ao ex-governador de Minas Gerais. E o Gilmar Mendes deu declarações, deu entrevistas a mais de 7 veículos nos últimos dias, falando muito, uma verborragia bastante importante. Por que esse posicionamento de Gilmar Mendes? Como é que o senhor enxerga essa fala, esses posicionamentos? Ele está tentando fazer uma defesa do STF diante desses questionamentos que são feitos agora? Esses questionamentos, a postura dos ministros e da própria corte de maneira geral, foram feitas muitas críticas ao STF e agora não são críticas só do bolsonarismo, de Bolsonaro ou do bolsonarismo. Essas críticas, inclusive, quando vinham desse grupo, colocavam em xeque a questão da democracia, né, de trocar ministros, de colocar mandatos para ministros, e agora as críticas estão vindo de outras partes do espectro político que não o bolsonarismo. Isso talvez mude a maneira como a corte pensa para se defender? O que tudo indica não está mudando muito, viu, Renan? Porque vamos lá, o senador Alessandro Vieira, por exemplo, né? Ele sempre foi um senador muito independente, não é? Nunca participou, seja ativamente, de uns lados da política, né? E ele fez um relatório na CPI do crime organizado. De novo, né, a gente analisa com muito cuidado aqui na Band, né, assim, o senador ele pode ter errado ou acertado no relatório, isso faz parte da lógica. O relatório teve 6 votos contra, 4 votos a favor, não é? A função dele, a prerrogativa dele, é o direito dele, é uma opinião, não tem poder um relatório, o poder é de sugerir atividades, ações. No caso, ele sugeriu 3 indiciamentos, né? Entrou no inquérito também, então virou ele agora um investigado pela Polícia Federal. Imagina agora que a Polícia Federal, imagina que você é delegado da Polícia Federal, você tem que investigar o relatório de um senador no Senado Federal, que tem imunidade parlamentar, né, que é uma CPI constituída, né, que fez lá as suas investigações, enfim, como CPI. Então, ou seja, o que está acontecendo na prática, né? Alguns ministros, não todos, alguns ministros entendem basicamente qualquer crítica, e aí entra um elemento subjetivo, que eles, num certo momento, consideram ofensivas. Obviamente isso é altamente seletivo, porque críticas a ministros tem por todos os lados, né, por todos os lados. Então eles pinçam críticas, né, ou certas atitudes e enquadram juridicamente, usam a máquina jurídica do Estado, né, para enquadrar essas pessoas. No fundo é o que os americanos chamam de chilling effect, né? É o efeito inibidor. Você imagina, então os outros senadores, os outros deputados vão pensar 2 vezes, né? Pô, eu posso fazer um relatório, eu posso fazer uma crítica, eu vou parar eu no inquérito de fake news, eu posso fazer um tweet, eu posso fazer uma charge, eu posso fazer uma crítica. Imagina, o Kleber Cabral fez a crítica. Os outros dirigentes de associações no Brasil vão ter coragem de fazer a crítica?
Nós tivemos aquele blogueiro, jornalista lá no Maranhão, ele fez uma matéria sobre o que ele considerava que era o uso irregular de um carro, no Tribunal lá de Justiça do Maranhão, usado pelo ministro no fim de semana. Bom, é um direito, um jornalista, mesmo que independente, quer dizer, mesmo que não seja, tenha toda a contestação que possa ser feita, se você quer viver num país democrático, quer dizer, o jornalista, o blogueiro, enfim, hoje em dia se confundem muito essas figuras na comunicação, tem direito de fazer investigação e a sociedade tem direito de ter essa informação. Mas ele foi também, Polícia Federal na casa dele, recolheram o computador dele, vai ter um processo agora caro para... Bom, imagina o efeito inibidor que isso tem sobre qualquer um que queira fazer uma investigação sobre alguma conduta que considere irregular no Brasil, né, sobre essas autoridades. Então isso, na minha visão, é muito, muito complicado no país. E aqui eu acho importante, vou aproveitar aqui e fazer uma distinção, acho que é uma distinção muito técnica e necessária. Uma coisa é o ministro se sentir ofendido, certo? E ele tem direito de se sentir ofendido. Qualquer pessoa tem direito de se sentir ofendido com uma charge, com uma brincadeira, com um discurso, uma postagem, seja o que for. Tem um procedimento claro no Brasil para isso, que é os crimes contra a honra, calúnia e difamação. Ele pode pegar, constituir um advogado, mover um processo na instância devida. A instância devida não é uma brincadeira. A instância devida é o seguinte: se você é um presidente da Unafisc, não tem foro, então não pode ser no Supremo. Se você é um ex-governador, você não tem foro, né? Então você tem que ir para a Justiça Comum. Se for governador ainda, é o STJ, não é o STF. Isso, vamos lá. Então o ministro Gilmar Mendes poderia ter movido uma ação contra o Zema. Eu me senti ofendido na minha honra, então eu vou mover uma ação contra ele. Só que ele não fez isso. Ele usou a posição dele na máquina do Estado, né, para mover o quê? Para dizer o seguinte: não, a crítica contra a minha conduta, é uma crítica contra a democracia. A democracia. Logo, vou botar no inquérito sobre fake news. Eu vou usar a máquina jurídica do Estado, a qual eu tenho acesso pelo fato de ser um ministro, né? Um inquérito que nós criamos aqui, e você vai ser processado não pelo advogado que eu constituí, não por ter atacado a minha honra, mas pelo Estado brasileiro. Olhem bem a situação que a gente está. Você será processado, investigado, eventualmente, pelo Estado brasileiro, porque você fez uma crítica à minha conduta. Então isso para mim é muito próprio do absolutismo, né? L'état c'est moi, ou seja, eu sou o rei, eu sou o Estado, né? Então se você critica a mim, você está criticando o Estado, porque eu de alguma maneira incorporo a instituição, o Estado, só porque eu tenho aquele poder de mover. Isso, na minha opinião, é muito preocupante. Isso não tem nada a ver, na minha visão, eu sempre disse isso aqui na rádio, na TV, com ser bolsonarista, não ser, o político pode ser bolsonarista, lulista, petista, sei lá o que for. A gente tem que analisar o mérito da questão, né? Quem está certo, quem está errado, né? Nesse caso, é o mesmo problema da AGU, né? Quando agora uma jornalista, a Madeleine Lasco, fez uma postagem crítica lá do projeto da misoginia, o PL da misoginia. É um direito dela, você pode concordar com ela ou discordar dela, como qualquer cidadão. A AGU mandou uma carta para ela dizendo: não pode, tem que apagar esse tweet aí. Né? Depois recuou, porque pegou mal e tal. Aí disse: não, se for jornalista profissional pode, se não for, não pode. Então nós criamos uma categoria especial, né? Então o jornalista profissional pode criticar, agora o cidadão não pode criticar. Então o Brasil precisa para terapia, viu? O Brasil precisa de terapia coletiva, eu não sei bem como resolver essa questão no país aí. Insegurança jurídica é o que cria quando você tem essas decisões que muitas vezes são antagônicas ou criam classes específicas. E aí, professor, a gente tem um ponto que é sempre destacado, que são os questionamentos a decisões monocráticas, né, de alguns ministros. Aí voltando aqui para o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que a partir de toda essa discussão, como o Renan muito bem destacou, envolvendo diferentes agentes de diferentes espectros políticos, a gente pode ter algum tipo de ação efetiva que nos ajude a ter menos insegurança jurídica? Digo, a gente pode ter algum tipo de mudança nas regras de decisões monocráticas, por exemplo, porque é preciso haver algum tipo de, talvez, controle, não vou dizer controle externo ao Supremo Tribunal Federal, mas esse
todo esse controle centralizado no Supremo, desse modo como está sendo feito e usado, não tem trazido lá muita segurança jurídica, né, para o país. Olha, tem um projeto que tramita agora, ele na eleitoral não vai tramitar isso, tá? Porque não tem clima no Congresso, o Congresso tem meio fim de festa, né, essa legislatura. Mas a partir de 2027, acho que vai haver essa discussão no Brasil. Aí depende das eleições, depende qual é a composição do Congresso, se vai trocar. Uma das grandes incógnitas dessa eleição é se o comando do Senado Federal, que faz uma boa parte dessa supervisão, digamos, externa do Supremo, em um nível muito especial, que é crime de responsabilidade, né, se vai mudar de mão. Né? Então, se a oposição tiver maioria, vai indicar o presidente da casa. Se indicar o presidente da casa, inclusive processos de impedimento podem avançar. Né? Hoje você tem lá 41 assinaturas pedindo impedimento, uma abertura de um processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que como bate lá na gaveta, a imensa gaveta do Davi Alcolumbre, o processo não avançou. Foi uma decisão do presidente do Senado, presidente do Congresso. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que vai renovar agora 2/3 do Congresso e a oposição faça maioria. E aí muda a composição, sai o Davi Alcolumbre e entra um senador ligado. Vamos dizer que entra a ex-ministra, né, a senadora Tereza Cristina. Estou só aqui especulando, mas é uma possibilidade que existe na política. Né? Então ela assume e ela encaminha o pedido de impedimento do ministro. Né? E tem uma maioria leve ali. Isso determina o afastamento do ministro. Nesta semana, o Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes, disse, olha, claro que pode haver controle externo, controle do judiciário, controle do Supremo sobre o processo de impedimento. Né? Ele disse explicitamente isso. Então, o que ele está antecipando? Ele está dizendo, ele pode alegar o desvio de finalidade. Desvio de finalidade é uma atribuição, quer dizer, uma alegação muito vaga. Né? Ele pode dizer, não, isso é uma perseguição política contra os ministros supremos no Senado Federal. Então, nós vamos suspender aqui, nós vamos invalidar, nós vamos dizer que é inconstitucional o procedimento. Então, nós podemos viver, no ano que vem, uma crise institucional muito séria no Brasil. Muito séria no Brasil, se essas coisas acontecerem. Isso está nessa conta do que tu mesmo comentaste aí, e o Renan, da insegurança jurídica. Isso é insegurança jurídica. Se o Senado vai mover um processo eventualmente, esse processo não anda, porque o Supremo intervém num outro poder, né? Aconteceu isso agora numa dose, na minha preocupante, mas menor, na questão do relatório do senador Alessandro Vieira. Então você tem uma CPI e o relatório, né, vira indiciamento vira investigação, nesse caso do senador. Né? Então é bastante complicado. Existe um projeto de tramitação que diz o seguinte, que decisões dos demais poderes não podem ser sustadas pelo Supremo por decisão monocrática. Tá? Uma MP, por exemplo, ou aquele tema do IOF, vamos lembrar, teve 383 deputados que votaram contra o aumento do IOF. Um ministro do Supremo derrubou 383 deputados. Então, para esse tipo de decisão, né, que foi aprovada por um poder, né, nós temos 3 poderes na República, um ministro isoladamente não teria o poder de suspender monocraticamente, demandaria o plenário. É uma proposta, acho que tem muita força no Congresso, mas para 2027. A outra é tempo de mandato dos ministros, né? Isso, o Brasil segue um pouco o modelo americano. Né? O modelo americano é até a morte do Justice, né? Do juiz da Suprema Corte. O Brasil tem esse limite de 75 anos, certo? Agora, na Europa inteira, você vai na Espanha, na França, na Alemanha, enfim, os mandatos são de 9, 10, 11, 12 anos. Né? Então, o Brasil poderia ter um mandato de 9, 10, 11 anos, também tramita no Congresso PECs nessa direção, me parece razoável. Nenhuma dessas decisões, esses ajustes, podem melhorar institucionalmente o comportamento ali do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente precisa é uma mudança de cabeça, viu, Renan e Carla? Vou deixar aqui no sábado essa mensagem aqui. Mudança de cabeça que é o seguinte, a lei é para ser cumprida. Olha, eu passei os últimos anos aqui mesmo, nos nossos jornais, falando assim, o que está escrito na lei? O que está escrito na Constituição? Qual é o crime que foi cometido?
pode ter censura prévia, não pode, não é? Tem instância devida, tem o devido processo legal, as questões básicas de respeito às leis que nós temos e respeito à Constituição, não é? Na minha opinião, o que o melhor o Supremo poderia fazer nesse momento, então, quem sabe aproveita aí o fim de semana para pensar um pouquinho, é, em vez de ficar dando um monte de entrevista, fazer o trabalho jurídico, né, o low profile, certo? Que o Supremo fez historicamente. Se manter na função jurídica, parar de arbitrar a questão política, encerrar esses inquéritos de fake news, não intervir no debate eleitoral dessa maneira, ou seja, esse trabalho, na minha opinião, poderia recuperar, inclusive, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, a gente vai ter um teste aí durante o período eleitoral. Vamos acompanhar, né, em paralelo. Enquanto a campanha política acontece, pega e promete ser bastante emocionante, a gente vai ter também o STF tentando lidar com suas crises, suas questões institucionais, dos seus integrantes. Professor Fernando Schiller, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa manhã de sábado. Bom fim de semana e na segunda-feira estamos de volta por aqui. Valeu, pessoal. Bom fim de semana aí. Grande abraço. Valeu. Para você também, professor. Bom, e deixa eu registrar a mensagem do nosso ouvinte,